bem-vinda, Rafaela. Você está participando de um projeto cultural chamado Se Enxerga, né, da Lei Paulo Gustavo, onde essa lei teve o fomento federal para incentivar produtores culturais e pela primeira vez no nosso município está sendo feito um videocast, né? Então nós estamos fazendo uma parte da história cultural do nosso município. Eu também estou na minha primeira experiência de agente cultural, né? Está sendo muito legal. E esse momento, ele é um momento pensado nas novas gerações, principalmente para o público dos adolescentes e pré-adolescentes, né? Então esse é um projeto em que vamos conversar, eu, você e os nossos adolescentes que estão nos vendo ali. E o objetivo final é mostrar para os jovens o que algumas pessoas do nosso município que têm um destaque, que têm um propósito de vida, que vivem algo em relação ao trabalho, algo em relação à realização profissional e pessoal, como essas pessoas elas se firmaram nesse meio, como essas pessoas conseguiram conquistar o seu espaço. E a partir da sua fala eu vou fazer algumas interrupções, né, ou algumas entradas, para resumir a sua fala. E cada resumo desse é como se fosse um gatilho mental para que os adolescentes possam gravar melhor, né? Então, às vezes, hoje no mundo onde a gente consegue ver vídeos apenas de 2, 3 minutos, uma entrevista de 30, 40 fica difícil. Mas quando a gente resume o centro desse aprendizado e transforma ele numa ferramenta, a gente disponibiliza para o outro poder consumir de uma maneira mais adequada, tá? Então, você enxerga um videocast baseado nesse cara aqui, ó, Christopher Jurs. Ele trabalha com psicopatologia do trabalho, né, psicodinâmica do trabalho. E esse cara sofreu muito, porque ele pesquisou 20 anos numa área e não chegou a um resultado muito positivo. 20 anos. E aí ele falou, não, eu vou fazer o caminho inverso agora. Então ele estudava por que as pessoas adoeciam e ele queria explicar isso, melhorar essa realidade. E aí ele percebeu que de 100 pessoas, 70 adoeciam, 30, 25 iam embora e 5 ficavam e não adoeciam. Então ele começa a pesquisar os 5 que não adoeciam. E aí ele cria a clínica do trabalho, né, a psicodinâmica do trabalho, pautado nisso. Então no valor que cada um tem, no potencial que cada um tem, e nas ferramentas que ele desenvolveu para suportar a pressão nos ambientes de trabalho. E aí a gente está falando de uma época muito difícil, né, principalmente lá na França. Então, psiquiatra, filósofo, e nosso videocast é baseado, certo, nessa ciência. Então eu quero hoje mostrar um pouquinho da Rafaela para as pessoas, o que ela teve, quais as ferramentas que ela conseguiu desenvolver na própria vida para chegar onde chegou. E eu estou falando assim, de ser respeitada enquanto profissional, de ser uma pessoa que é indicada, de ser uma pessoa que é, lá na Rafaela. Eu posso falar porque eu não sou daqui, né? Então, não, é lá na Rafaela, é lá na Rafaela. Então você tem, do ponto de vista de comunidade, você tem uma liderança e um respeito reconhecido por essa comunidade. E de repente agora tem um adolescente que está nos vendo e que ele não sabe direito o que ele vai fazer, que ele já ouviu algumas coisas que não tinha, né, que não motivaram muito ele, que deixaram ele um pouco para baixo, e a sua história pode inspirar essa pessoa. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para você hoje é: o que é esse nome para você? O que significa Se Enxerga? Olá, Lucas. Olá a todos os que estão, né, nos vendo a partir de agora, nessa grande missão. Mais uma missão dada, mais uma missão aqui junto com você para a gente cumprir e, quem sabe, né, realmente poder contribuir com a vida dos outros e das outras pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo. E desde já quero agradecer pela oportunidade. Essa pergunta não é uma pergunta fácil, como todas as outras que vão vir por aí que eu já estou sabendo. Mas se enxergar
é se entender como parte do mundo, e por mais que essa parte pareça muito pequena, ela é muito importante, ela é muito relevante para que esse mundo ande, para que esse mundo aconteça. E quando a gente fala de forma mais objetiva, se enxergar é também levar para além do ter um corpo, ser, né, um agente de transformação para esse mundo se tornar um mundo melhor. A gente tem um corpo físico, um corpo que também é mente, que também é emoção, mas que precisa agir para mudar ou melhorar ou ir melhorar esse mundo em que a gente vive. Porque acho que o grande objetivo mesmo da gente estar aqui é a trabalho. Ou seja, para você existir, para sua vida fazer sentido, se enxergar, você reconhecer as ferramentas que você tem dentro de você e que com elas você pode atuar, mudar, melhorar e construir algo no mundo. Então anotou aí? Pega a dica, viu? É isso mesmo. Porque como existir sem agir? Eu sempre tenho um livro que eu sempre indico, que é o Pensar, Sentir e Agir. E ele fala sobre ele traz essa reflexão, o que vem primeiro, o que vem depois, né? Quando a gente é muito jovem, agora a gente fala para os adolescentes, né? A gente acha que é agir primeiro, sentir depois e pensar por último. E aí a gente vai andando um pouquinho mais para frente, aí às vezes isso muda. Começa a ser sentir, agir, pensar, e aí a gente anda mais um pouco, a gente entende que a gente primeiro pensa, depois a gente age e depois a gente sente. Porque a ordem é uma ordem, digamos assim, mais segura. E aí vem só com o tempo mesmo, né? E aí é um aprendizado. Muito bem. Como é que isso pode mudar a vida de alguém? Como isso mudou sua vida? Entender esse conceito. Quando essa consciência chega pra gente, geralmente ela não chega primeiro. Às vezes a gente precisa errar bastante, cair bastante, para esse entendimento chegar. Eu sou de um tempo que eu chamo de um tempo analógico, onde nada disso aqui existia, onde quando a gente queria estudar, a gente tinha que procurar nos livros, fazer xerox, fazer cópia, Biblioteca, né? Ir para a reservar. biblioteca, reservar. Hoje não, você tem tudo na palma da sua mão através do smartphone. Então, naquela época, por muitas vezes eu precisei fazer para poder aprender. E só daí entender o que era, que dava certo, o que não dava. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 12 anos. Né? Eu comecei a dar aula aos 12 anos. Isso parece uma coisa do outro mundo, mas isso é a minha verdade. Eu acho que é isso que eu tenho mais para transmitir para as pessoas. Então, eu aprendi fazendo. Eu tinha o apoio da minha mãe, do meu tio, que são profissionais maravilhosos também. E foi através de ver eles fazendo que eu fui fazendo e aprendendo, né? E eu não tinha como fazer o contrário, que hoje você tem cursos, formações, todas as oportunidades do mundo. Você pode primeiro aprender para depois fazer. Naquele tempo, nos anos 80, 90, a gente fazia e aprendia fazendo. Né? Entendi. Que depois que eu trabalhei 4 anos, foi que eu fui para a faculdade, me formei, voltei. E parece uma coisa assim muito distante. A gente olhando para o hoje, isso é uma coisa tão distante, tão diferente. Mas os adolescentes de hoje, eu digo a vocês, tá bem mais fácil. Então, você que está nos ouvindo agora, a gente pode pensar assim, que a Rafaela encontrou o caminho dela, encontrou as coisas que ela gostava de fazer. Ela teve pessoas em que pôde se inspirar e se apoiar, né? Ela teve pessoas que acreditaram no sonho dela, ou às vezes empurraram mesmo, ó, vai aqui. E aí eu quero que você reflita, você que está ouvindo a gente agora. Quem tem esse papel na sua vida? E ela falou que passou por muitas experiências que com o tempo as coisas mudaram muito, né? Então começou fazendo de um jeito que achava certo e depois a vida foi mostrando novos caminhos. Então a capacidade de se adaptar, flexibilização. Então são situações que podem te ajudar nesse momento a encontrar o seu lugar no mundo. Isso é muito importante porque nós estamos falando hoje com a geração que tem um nível de adoecimento mental enorme.
Então, como é que eu tenho uma pessoa que tem tudo na vida e ela está mais adoecida do que quem não tem? E eu queria, inclusive, dizer a você e a todos que estão nos vendo e ouvindo que para realizar alguns sonhos eu precisei passar por essa fase. Eu tinha muitos sonhos. Eu digo que eu fui muito agraciada por Deus, porque eu pude fazer isso tudo dentro do que eu amava, do que eu amo, que é a minha profissão. Eu me sinto parte do mundo, inclusive porque eu faço o que eu amo. O que você faz hoje? Hoje estou como profissional de educação física e estudante de fisioterapia, que tem a ver com o movimento humano, né? São as duas áreas de mais proximidade com a ciência do movimento humano. Tem outras áreas que contribuem, mas essas duas áreas hoje são consideradas as ciências do movimento humano. A educação física veio primeiro, veio antes de tudo. Eu acho que eu já nasci pensando que ela seria realmente meu carro-chefe, porque me identifiquei, inclusive, pela história familiar e tudo. E eu me reconheci nela como sendo esse caminho para a mudança no mundo que eu queria ver. Porque sem movimento não há vida. Então, esse movimento que a minha profissão traz, né, que é uma profissão onde a gente engloba a arte, o fitness, o wellness, que são várias áreas da educação física, que junta educação e saúde. Foi através disso que eu me encontrei nesse mundo e como parte dele e a possibilidade, um caminho para fazer esse mundo melhor, né? E ser, através disso tudo, também uma pessoa melhor. Ser profissional de educação física é muito desafiador, ao contrário de que muitos pensam, é a cultura que veio, né, de que o profissional de educação física era aquele que não tinha outra coisa para fazer e foi Professor da jogar bola. escola, né? É o Que professor naquela da época era o escola. professor de educação física, era o educador físico. Hoje nós somos reconhecidos por lei, nós somos a profissão mais jovem do mundo, porque só tem 25 anos de reconhecimento social. E hoje já a gente já tem esse reconhecimento de que nós somos indispensáveis e essenciais à saúde da sociedade como um todo, né? Por conta, inclusive, depois da pandemia ter sido reconhecido esse grande desafio que hoje é a saúde mental no mundo inteiro, não só no nosso país. Infelizmente, o nosso país está à frente de muitos índices negativos sobre saúde mental. E esse caminho que eu tenho trilhado, que eu tenho dito, né, que a gente não precisa ser apaixonado pelo que faz, mas no caminho a gente precisa ser apaixonado. A paixão parece uma coisa tola, mas não é. É aquilo que nos move de todo dia estar fazendo algo novo, de estar acreditando, inclusive naqueles dias que nada dá certo. Você encontrou seu caminho, você não desistiu dele, né? Você venceu preconceitos com a sua época. Uma das coisas que me deixa muito preocupado é porque às vezes eu olho pessoas que podem ter o potencial, a capacidade de serem grandes criadores, grandes mentes, de realmente mudarem o mundo com ideias inovadoras e tal, e às vezes falta esse apoio, né? O apoio que você teve, que te inspirou. E conseguir isso sozinho é muito difícil. E conseguir isso sozinho, no meio de um monte de coisas que o jovem hoje tem que escolher. Porque uma coisa é quando você tinha que escolher livros, outra coisa é quando você tem que escolher 1 milhão de jogos, 1 milhão de conteúdos que não agregam, 1 milhão de coisas que são engraçadas, gostosas e prazerosas, mas que no fundo não constroem. Falta esse filtro. Então, o jovem hoje ele está mais em risco, Sim. muito em risco. E o se enxerga essa possibilidade de mostrar numa comunicação leve, adequada, sem ser aquela história de apontar o dedo, sem. Mas como na vida nada são flores, conta para mim uma experiência que te desmotivou, que você tomou um baque assim, falou, nossa, isso aqui doeu para mim. Eu vivi uma experiência já formada, né, já depois que eu voltei para estar lá, porque eu me formei na Universidade de Fortaleza, 99,2. Inclusive, estou fazendo 25 anos, né, da minha graduação esse ano, estou comemorando essa data que para mim é um grande marco, realmente. Você falou uma coisa, quando eu saí daqui, eu fui muito criticada. Como era que eu ia
sair daqui com tanto sacrifício para fazer uma profissão que nem era reconhecida, porque eu participei da luta do reconhecimento da minha profissão. Ela é muito importante em todos os aspectos da minha vida, porque tudo foi luta, desde o começo. Nada caiu do céu, nada foi fácil, não. E nem foi facilitado. Então foi de muita luta. E eu tenho muito orgulho disso. Eu queria, inclusive, lembrar os adolescentes. Desconfie daquilo que vem fácil. Ó, tá ouvindo a gente? Fala lá para eles, tá? Desconfie daquilo que vem fácil. Muito porque a gente precisa ter esse olhar, né, para o que vem fácil. Porque às vezes vem fácil é muito bom, mas se você não der valor, não souber segurar, ele vai embora. Eu cheguei aqui um pouco tempo depois, muitas oportunidades apareceram, já que eu era a única formada da minha cidade, né? Graduada pela universidade, eu fui a primeira da minha região. Na região toda, não só em Tauá. Porque os outros profissionais que já existiam tinham um reconhecimento, inclusive adquiriram isso por direito, né? Quem é provisionado sabe, em relação ao Conselho Regional de Educação Física, quem tinha mais de 20 anos atuando na área conseguiu esse direito. Uhum. E quando eu cheguei aqui, eu fui realmente a primeira graduada pela universidade. Então, eram muitas oportunidades e muitas necessidades da comunidade. E eu digamos assim, me sensibilizava a todas, porque eu me sentia, né, sendo chamada para fazer a coisa acontecer. E todo mundo que me conhece diz assim, Rafa, mas você entende um pouco de tudo. Foi porque eu fui chamada para isso. Eu não sei, eu não sabia tudo, mas eu fui chamada a conhecer um pouco de tudo. Porque a escola me chamava, eu me dedicava. A academia me chamava, eu me dedicava. Os projetos sociais me chamavam, eu me dedicava. Os idosos me chamavam, eu me dedicava. Então, acabei aprendendo também, mesmo depois de graduada, aprendendo no processo. Porque não dá tempo você a saber tudo. Como o próprio nome já diz, a universidade é um universo de conhecimento. E quando eu cheguei, um dos cursos que eu fui convidada para dar aula, e eu não me esqueço nunca disso, porque me ajudou muito a bater o pé no chão e dizer, não, eu estou aqui, eu vou fazer. Que eu fui questionada, né, nesse curso, porque eu não estava preparada, porque era uma área que eu não tinha atuado, e eu não tinha histórico dessa área, como era que eu ia, né, dar de conta disso. Aí eu disse que realmente não era a minha área de especialização, porque eu tinha acabado de me formar. Sempre fui ligada à área e à educação no sentido da saúde, sempre fui voltada para essa área. E meio que eu fui questionada, né? Como era que eu ia dar essa formação, trabalhar nessa formação, se eu não era da área? Porque naquela época era muito tecnicista, né? As formações eram assim, ou você entendia de esporte, ou você entendia de saúde, ou você entendia de arte, ou você entendia de educação. E a educação física é essa profissão que junta tudo isso na mesma passada. Aí, daí tamanho o desafio. E aí eu disse e a pessoa disse que se for você eu não vou. Foi rejeitado. Fui rejeitado, isso não tem problema. Vamos fazer o seguinte, eu vou continuar, vou dar o curso, vou dar o que eu vou fazer o que eu vim para fazer. E como você não conhece o meu trabalho ainda, você só conhece o que eu fazia, você não conhece o meu trabalho de onde eu parei para cá, você faz e se você não gostar, tá tudo certo. Se você achar que não atingiu, que não é isso que você estava esperando do curso, você tem esse direito de depois ir reclamar, não querer reivindicar que outra pessoa venha, mas até então é o que nós temos para hoje e daqui eu não vou sair. Vocês podem se levantar. Rafa, eu acho que das entrevistas que a gente tem feito, eu acho que você deixou uma reflexão que essa aqui vai ser uma das mais importantes, porque ela fala sobre um tema muito sensível para a adolescência, chamado rejeição. E para a humanidade em si. Toda vez que a gente se sente rejeitado, então o nosso humor triste, deprimido, ele se manifesta, a nossa ansiedade, a nossa agressividade, né? Aquele comportamento de escolher, vou lutar ou vou fugir? Vou ficar ou vou sair? E presta atenção, gente, no que a Rafa acabou de contar pra gente. Ela chegou num lugar cheia de sonhos, com boas intenções, cheia de expectativa. Aí a primeira coisa que ela encontrou na vida dela foi uma barreira de rejeição. Ó, você não serve.
Foi essas palavras, você não serve para estar aqui. E ao invés dela sair pro canto, ficar chorando, deve ter chorado depois, mas na hora, sair, ao invés dela fugir, ao invés dela, ela olhou para si e falou: tudo bem que você me rejeite, é seu direito me rejeitar, mas sair daqui eu não vou, porque eu também tenho o direito de tentar. Que coisa linda isso, porque isso explicado e exemplificado, tá? Nos ensina a lidar melhor com aquele vestibular que não deu certo, com aquele namoro que não deu certo, com aquele trabalho que não deu certo, com aquela amizade que não deu certo. São situações que todos nós vamos passar. Agora, você pode escolher reconhecer o que você tem de potencial, lutar por ele, se autoafirmar, ou você pode simplesmente jogar pro alto e chorar num canto. Tudo está certo. Não é que um está certo ou está errado, mas tem um que constrói, porque tudo é humano, né? Quem foge não está errado. A gente tem que ter o limite de saber fugir também. Mas dentro da nossa humanidade, nós precisamos reconhecer, porque um dos grandes índices de humor deprimido, grandes índices de ansiedade, são pessoas que olham e falam assim: acho que eu não vou ser nada na vida, acho que eu não vou conseguir. E dessa premissa todo mundo parte, a gente nasce simples e ignorante. Todo mundo sai igual. Permanecer assim aí é escolha. E eu vou lhe dizer mais, essa pessoa não só fez isso, né, que foi muito difícil para mim, porque eu não tinha tido nem tempo de começar a demonstrar, né, o meu trabalho, tudo. Eu estava chegando mesmo, literalmente tinha acabado de chegar, voltado para minha cidade, preparado o meu material, uma oportunidade incrível que eu sempre quis ter, que foi de dar aula na faculdade. E eu passei um tempo também como professora universitária. E não foi só essa pessoa que se levantou, que aí é o depois, né, da minha fala, e se levantou e saiu da sala, se retirou. De 20 alunos, 10 alunos se retiraram da sala. Uau! Ou Além seja, dele, foi uma grande rejeição. dessa Não foi uma pequena rejeição. além dessa pessoa se levantar e se retirar, outras também acompanharam a ideia. Elas hoje sabem que cometeram um grande erro, porque elas depois me procuraram para pedir desculpa, mas na hora elas nem sabiam porque estavam se levantando e estavam indo embora. Elas não tinham nem porquê, porque realmente não conheciam o meu trabalho, e conheciam. Porque quem não conhece Rafaela Santos em Tauá não é de Tauá, ou não mora em Tauá, porque eu comecei a trabalhar com 12 anos, mas já vinha de uma história, de, como eu falei, da minha mãe e do meu tio, né, de muita luta, de muito envolvimento social, cultural. Então, assim, esse eu acho que foi um grande marco. Mas eu pensei assim, depois daqui, eu sou capaz de enfrentar qualquer coisa. Muito bem. Eu perguntei agora há pouco uma coisa que deu errado, né? Que é comum. E aí você me contou da sua rejeição. Agora, quando é que você começou a perceber que deu certo? Que você realmente, assim, as pessoas começaram a te conhecer, que você estava alcançando um destaque, que você começou a brilhar? Quando é que você falou: não, realmente aqui, ó. São duas histórias que eu gosto de contar olhando para mim mesma. Que é antes da minha formatura e depois da minha formatura. Eu acho que existe uma Rafaela antes e depois, mas é a mesma Rafaela. Certo. Porque antes de eu me formar, eu já me sentia dando certo. Entendi. Eu sempre me achei dando certo, em tudo. Às vezes a gente se magoa, se machuca, porque a gente sabe que nem todo mundo pensa e sente como a gente, e é para ser assim mesmo, né? É daí que vem as nossas evoluções. Mas eu sempre acreditei que eu dei certo, mesmo antes de me formar e depois de me formar. Algumas coisas no caminho não deram certo. Não fui eu que não dei certo, né? E eu não sei de onde vem essa força, e sei que é de uma base familiar muito forte, que me dizia todos os dias: minha filha, não é obrigado dar certo sempre, mas a gente está aqui com você, e quando não der certo, a gente vai fazer dar certo. E se não for para dar certo, uma, duas vezes, três tentando, é porque não era para ser. É sinal de que a gente pode fazer uma outra história, construir uma outra história, recomeçar, e é para isso que a gente está aqui. E você tem essa força para isso, né? Eu sempre fui tão acreditada,
pelos meus próximos, que em nenhum momento eu me deixei desacreditar por mim mesma. Então é importante a gente saber reconhecer, porque nem todo adolescente, todo jovem tem a família que você teve. Mas é importante a gente saber reconhecer quem acredita em nós. Né? E é importante a gente saber dar credibilidade às pessoas que nos apoiam e acreditam em nós. Eu acho que essa é a grande sacada desse momento da sua vida. Então, o que é que eu estou escutando? Porque nós temos um hábito cultural, muitas vezes, de vir primeiro a crítica, não vem o elogio. Ou quando vem o elogio por trás, vem de novo uma grande crítica que não te dá um tempo de respirar. Sabe, você é bom, mas... você não serve mesmo para isso. Nada que você faz dá certo. Regionalmente nós temos uma palavra, né? Você é um inseto. Então, assim, tem algumas coisas que machucam muito. E se enxergar, segundo a nossa fonte inspiradora aqui, segundo a filosofia do Jus, é saber essa ferramenta para na hora que o martelo vir, você ter a resistência, não de brigar com o outro, mas de dizer para você mesmo, opa, isso aqui não sou eu, é a visão do outro. E tudo bem. No meu quarto ano de faculdade, teve uma reunião e alguém falou para mim assim: nós estamos preocupados com você, porque você tem boas notas, mas não tem perfil de psicólogo. Eu saí coçando a cabeça assim, porque o que é um perfil de psicólogo? Né? O que é um perfil de educador físico? O que é um perfil de alguém que constrói algo no mundo? Às vezes a gente cola esses rótulos na gente, e é um rótulo que dentro da caixa não tem a propaganda de fora. Então, para dar certo, de tudo que eu tenho visto aqui, a gente precisa dar certo no que a gente gosta, no que a gente sente. A gente precisa qualificar isso e fazer isso de uma maneira viva na sociedade. Não é fazer por fazer, não é fazer pelo dinheiro, não é fazer perdendo tempo, é fazer de uma maneira viva. A gente vai sentar, tomar um café, a gente vai sentar, tomar aquele café, tentar se divertir, bater um papo. Me perguntaram esses dias, eu tive recentemente numa formação, que hoje eu estou como conselheira, né, do CREF 5, que é o Conselho Regional de Educação Física, que eu sinto nisso um reconhecimento do universo, olhando para o meu trabalho, né, tudo eu acho que é reconhecimento do universo sobre nós, né, da nossa luta, do nosso trabalho. E me perguntaram, Rafa, desde que eu te conheci, que essa energia, que essa paixão, mesmo quando não está dando certo, você vem e dá uma ideia, tem uma inspiração, e vamos lá, e levanta, e chora, mas depois se levanta e ri, ou então tá rindo e depois se permite chorar. Me perguntaram qual o segredo. Eu só tenho uma resposta. Não existe segredo. Todo mundo pode saber, todo mundo pode sentir, todo mundo pode fazer, que é o amor. Muito bem. Não é o amor, não é o amor romântico. É o amor de acreditar que existe uma energia superior, uma força, um Deus que não vai lhe abandonar, não vai desistir de você a hora nenhuma. Legal. E que vai lhe dar esse suporte. E você pode chamar ele de o nome que você quiser. Dentro da sua fé, dentro da sua criação, né, familiar. Eu acredito muito nessa força, que eu nomino ela de amor. Você pode dar o nome que você quiser. Muito bem. É esse amor, é o amor que nos move, né, através da coragem, da fé, da esperança. Eu boto amor em tudo. Aí você está contando pra gente que a espiritualidade é uma ferramenta que nos ajuda a qualificar as nossas decisões. Sim. Muito bem.
Porque eu queria, inclusive, contar aqui para vocês, porque quem me vê assim, né, principalmente depois com a Corpus e depois da Corpus, acha que tudo veio fácil e que estava tudo muito bonito, como assim que eu já cheguei lá, né? Uhum. Mas eu passei por uma seleção muito difícil lá em Fortaleza, que foi o crédito educativo, que eu estudei na universidade particular através do crédito educativo, que todo mundo conhece hoje como FIES. Uhum. Foi luta, eu recebi muito não para poder conseguir. E cada vez que eu recebi o não, eu digo, eu vou de novo. Foram 7 dias de não para chegar no 8º dia, receber um sim. Então, se eu tivesse desistido no primeiro dia, eu não tinha conseguido fazer minha faculdade. Porque minha mãe e minha família não podia pagar. Eu já tinha ido com a ajuda de um monte de gente bacana que acreditava no meu sonho. Chegando lá, minha mãe não sabe disso não, mas ela vai saber agora, que tinha dia que eu tinha que escolher entre pegar a condução e lanchar. Mas quem vê pronto, quem vê a Rafaela hoje, acredita que a Rafaela já nasceu assim. Berço de ouro. Né? Então, assim, são muitas as lutas que as pessoas passam e se a gente for mesmo conhecer um pouco mais a fundo, vai entender que todos nós, independente de classe social, de cor, de crédito, temos as nossas lutas, nossas batalhas, que é o que nos constrói. Dentro da área da educação física, né? O que é dignidade e humanidade para o profissional de educação física? É ele ter consciência de quem ele é no mundo, saber que o seu corpo é instrumento de trabalho, de estudo, de evolução, mas também de servir ao próximo, de trazer a sociedade de forma mais humana possível. E isso tudo acontece através do movimento, seja na ginástica, seja na dança, seja na musculação, seja no esporte, seja no projeto social. E que para onde ele for, o profissional de educação física vai ter essa missão de deixar o lugar para onde ele foi, quando ele sair, melhor. O que é se enxergar dentro do ambiente ou do universo, essa palavra que você gosta, educação física? O que é se enxergar como educador físico? Ser esse agente de transformação, que através do seu trabalho melhora a vida da comunidade e a torna mais justa. Como? Na busca da saúde, do bem-estar, da consciência social que cada um carrega dentro de si através do seu corpo, que é um corpo que age, que pensa, que sente, que faz para si, mas também que faz para o outro. Porque a gente só consegue, acredito eu, dentro desse trabalho, que por mais individual que a modalidade, o exercício físico, a atividade física seja, você acaba transmitindo isso para o outro. Porque para a gente ter saúde mental, física, emocional, espiritual, social, começa na gente, mas isso se estende. Uma pessoa saudável, ela também é capaz de transformar o meio em que ela está, transformando esse meio num meio mais saudável, mais coerente, mais acendido. Eu hoje, numa visão mais holística da minha profissão, inclusive me reconheci muito, me senti muito mais, digamos assim, servindo a comunidade quando eu me permiti me dedicar mais a essa área. Eu sempre falo para você, né? Eu era muito fitness, agora eu tô muito wellness. Que o fitness é o fazer, o resultado, é a performance. E o wellness é o fazer, é o resultado, mas de uma forma mais global, mais holística, esse olhar da gente para além da matéria. Tem que ter um significado na nossa vida. Né? Não tem como tem eu falar nada aqui para vocês sem um sentido. Sentido e significado, né? Que são duas coisas que a gente pode, se for estudar de forma separada, mas que andam juntas. Muito bem. Teve alguma vez na sua vida profissional que você não se enxergou? Eu perguntei uma coisa que deu errado, que os outros Sim. fizeram. Agora eu quero falar de você. Uma coisa que você olhou e falou assim: pô, vacilei aqui, ó. Aqui eu poderia não ter me arriscado tanto, aqui eu poderia não. Uma experiência assim que te serviu de muita bagagem. Eu não tenho assim uma resposta para essa pergunta, mas dentro das minhas áreas da educação, dentro das áreas da educação física, digamos assim,
eu nunca me interessei pela área da competição, Aí, do legal. esporte competitivo. Não era uma questão de não me sentir capaz, porque você estudando as regras, decorando as regras, É você um jogo. você consegue trabalhar na área, porque são coisas muito determinadas e determinantes que fazem a coisa acontecer. Mas eu nunca me interessei. Eu já achava o mundo tão competitivo, né, na sua totalidade, e eu pensei assim, não, se for para eu trabalhar na competição, é o único lugar que eu não irei dar certo. Posso até dar, porque estudando dá certo, né? Mas não, a minha energia nunca foi para esse lado. Tentei uma vez, porque um colega precisou muito da minha ajuda, do meu socorro. Eu fui como socorro naquele dia para não deixar o meu amigo na mão, meu colega de trabalho na mão. Mas eu não me senti nada bem e entendi que ali não era para eu estar. Porque eu tenho essa visão que o mundo já é muito arriscado, que o mundo já é por muitas vezes doloroso, então a competição para mim era essa visão de risco, de dor, porque você precisa derrubar o outro para ficar de pé, ou o contrário, né? Para ficar de pé você precisa derrubar o outro. Então, assim, eu não me reconheci nessa área. Admiro, acompanho as competições, admiro muito, inclusive sou muito, muito fã dos atletas, em especial os brasileiros, que fazem das tripas coração para chegar onde chegam, muitas vezes sem apoio, Sem dinheiro. sem apoio, sem estrutura, que é o mínimo. E às vezes tirando do seu bolso para ganhar aquela medalha que representa um país inteiro que no final diz que ele fez pouco. Então aí é nessa hora que a gente tem que acreditar na gente mesmo. E aí, profissionalmente falando, não trabalharia, mas sou muito, muito fã dessa galera que está aí. E apoio demais. E quero muito ver o Brasil ainda conquistando muitas medalhas. Mas a medalha mais importante que eu quero que o Brasil conquiste hoje é o da justiça social. E eu vejo no meu trabalho um caminho para isso. Então, ou seja, pessoal, se eu parar para pensar no que a Rafa está contando para gente, toda vez que você vai fazer algo onde você não se vê realizado ali, onde vai contra os seus valores de existência, por mais que você ganhe dinheiro, né? Aí vamos lá, medicina, engenharia, direito. Pronto, é a área que todo mundo quer ser para ganhar dinheiro. Né? Por quê? Porque a pessoa acha que quando ela estiver cheia de dinheiro, ela vai ter uma vida feliz. Confortável é uma coisa, feliz é outra. Sim. Né? E felicidade não compra. Sabe quanto dura a nossa sensação de felicidade? Se eu te der algo que custa 40 milhões e te der algo que custa 50 centavos, sabe quanto custa, quanto o seu cérebro processa em felicidade quimicamente? 3 minutos. 3 minutos teu cérebro processa na neuroquímica essa sensação. Passou 3 minutos, você olha, passou um dia, dois, é aquilo que brilhava, brilha menos, aí daqui a pouco você entra num processo de olhar outras coisas que brilham. Não, mas eu já tenho isso aqui, agora eu quero esse. E o problema não é o desejo, a questão é o que eu sacrifico em troca desse desejo. Sacrificar os seus valores, sacrificar a sua história de vida, sacrificar onde você se enxerga, que eu entendi que é na colaboração, né? Que é na convivência, que é no coletivo, em prol de algo que, por mais que você tivesse aqui, né? Então, assim, eu estou fazendo uma coisa que eu gosto sendo rejeitado, eu estou em paz, estou bem, estou lutando, estou firme. Eu vou fazer algo que não tem a ver comigo, que eu começo lá em cima, lá no topo, e eu já saio desvitalizado, eu já saio com a consciência meio estranha, aqui não é meu lugar. Então, galera, presta atenção nisso que, assim, essa nossa conversa tá muito legal e tá saindo muita coisa boa daqui. A ideia, depois de todas as entrevistas, é realmente sair um livro, sabe, sobre o Se Enxerga, e pegar todos esses conceitos de filosofia de vida e deixar à disposição de quem quiser. E agora nós vamos para a nossa parte final, viu? Nem doeu, ó. Foi. Vamos para a nossa parte final. Eu me inspirei
na Maria Gabriela, no Abu Janra, sabe, no Jô Soares e tal. E a Maria Gabriela tinha lá o bate-rebate, eu não lembro o nome direito do quadro, bate-bola, alguma coisa assim. Uhum. Só que o dela era uma palavra só. E aqui eu coloquei 3, porque eu não consigo em uma Tem palavra. como. Então eu vou fazer umas perguntas rapidinho e você vai me responder em 3 palavras, certo? Não precisa fazer Ah, a sentido. resposta tem que ter 3 palavras. Não Meu precisa Deus. fazer sentido, não precisa estar em conexão, mas tem que representar essa resposta. Tá. Certo? Vamos lá. O que você vê para o futuro da humanidade? Em 3 palavras? Em 3 palavras. Desafio, luta e coragem. Muito bem. Ou seja, ninguém vai construir um mundo sentado, ganhando dinheiro, sem fazer esforço. Se esse é seu sonho, já começa a acordar. Como você se sente agora em 3 palavras? Conectada, consciente e acendida. Muito bem. Fazer o que gosta, a gente brilha, né? Isso mesmo. O que o seu propósito comunica para as novas gerações? Resiliência, resignação e amor. Muito bem. Tá ficando cada vez mais fácil, viu? Ai, Todo mundo aqui nessa terra tem um tempo. Então eu imagino a nossa vida como um escultor. Ele pega uma argila e ele tem um tempo para fazer uma obra de arte, certo? E acabou o tempo, acabou, mas todo mundo constrói alguma coisa. Por menor que seja, constrói, deixa a sua marca. Então, em 3 palavras, você vai me dizer o que as suas ações até hoje deixaram de bom para o mundo. Coerência, verdade e empatia. E, para a gente finalizar, o que você deseja para as novas gerações? Eu desejo coragem. Mais dúvidas. Desejo também muito respeito e fé. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, por ter deixado um pouco da sua história, por ter, né, às vezes a gente tem medo, vergonha de mostrar. Né? Você contou experiências alegres, mas outras difíceis para nós. Então, muito obrigado, porque eu também quero que as novas gerações se inspirem a contar as histórias dela. Esse projeto é uma das formas da gente deixar guardado o capital humano e cultural do nosso município, em vários pontos. Então, aqui ainda vou fazer entrevista com político, com professor, vou fazer entrevista com gestor público, vou fazer entrevista com várias pessoas que são destaques no nosso município. E é uma forma da gente entender como essas pessoas pensam, o que elas precisaram fazer na vida para chegar onde chegaram. E eu espero que isso não pare por aqui. Eu quero só deixar uma mensagem para os jovens que vão nos assistir, nos ouvir, e para todas as pessoas que vão compartilhar dessa grande jornada que eu tenho a honra de participar junto com você e com todos os outros profissionais. Que a gente não espere ficar pronto, que a gente não espere encontrar a perfeição para fazer o que a gente tem que fazer, que cada um faça com o que tem melhor no seu coração, da melhor forma possível, de maneira ética, sempre, né, respeitando o outro, dando ao outro aquilo no mínimo que você quer para você mesmo, sem deixar se vender em todos os sentidos, não só material, né, pelaquilo que você acredita que realmente é justo, porque o mundo só é aquilo que a gente faz dele. Eu ouço muito dizer assim, o mundo não tem jeito, o mundo não presta, o mundo tá tudo errado no mundo. Mas quem faz o mundo? Nós. Quem está construindo o mundo, mudando o mundo, inclusive, né, deixando ele menos saudável, porque quando a gente não se preocupa com a natureza, que somos nós também, a gente também está se deixando de lado. Então, que a gente faça aquilo que está no nosso coração e que seja bom. Seja bom para você, para o outro, e que você tenha
certeza de que sem luta não há vitória. Muito obrigado.